A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal, hoje recebendo o palestrante Paulo Perpétuo com o tema O Sentido da Vida. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui, reunido com vocês para compartilhar mais um tema que a doutrina traz para o nosso estudo, né? O nosso agradecimento à Rádio e TV Fraternal pela oportunidade, aos espíritos amigos que nos incentivam a estarmos sempre trabalhando, buscando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de alegria, de uma maneira que a gente possa trazer um pouco mais de amor, muita paz e muita harmonia para o nosso dia a dia. O tema que nós vamos compartilhar na noite de hoje é o sentido da vida. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem não gostaria de receber uma resposta pronta? O sentido da vida é... Mas não é bem assim que funciona. Nós buscamos a resposta do sentido da vida em diversos lugares, em diversas doutrinas, mas é na doutrina dos espíritos que nós encontramos uma maior possibilidade. Por quê? Como todos nós sabemos, a doutrina dos espíritos é baseada em ciência, filosofia e religião. É um tripé que sustenta todos os ensinamentos que os espíritos trouxeram para nós. Então, buscando na questão científica, o que diria a ciência a respeito da vida? Que a vida nada mais é que um sistema químico, onde nós temos ali uma porção de órgãos dentro do nosso corpo físico, onde nós temos feixes de nervos, onde nós temos bactérias, enfim, tudo aquilo que a matéria é capaz de estudar. Já a filosofia, ela nos diz que é um propósito. A vida é um propósito. Pode ser um propósito divino, mas pode ser também um propósito egoístico. Aquele propósito daquele que só pensa em si, só olha para o próprio umbigo, deseja estar sempre no primeiro lugar, sempre em evidência. Então esse propósito também precisa ser trabalhado. E a religião? A religião fala para nós que a vida é um presente de Deus, mas que ela só pode ser vivida dignamente quando compartilhada entre o Criador e a criatura. Então nós precisamos aprender a construir todos os dias o sentido da nossa vida. Emmanuel vai mais longe numa das suas colocações, lá ditada por ele, por nosso Chico Xavier, onde ele diz assim: é lógico e claro que o bem isoladamente é melhor do que o mal. Porém, só mesmo quando juntamos o bem e o mal é que encontramos a completude da vida. Mas será que nós precisamos, então, do mal para ter uma vida completa? Nós não precisamos do mal para ter a vida completa, mas para compreender a vida como ela realmente é. Tudo na nossa existência é dual, tudo é dualidade. Nós temos o dia, a noite, o claro e o escuro, o bom e o mal, e assim nós vamos aprendendo com cada um deles. Se nós pararmos e imaginarmos que existe uma comunidade feita apenas de pessoas boas, seria um grande engano, porque em todos os locais, mesmo que se reúnam espíritos voltados ao bem, sempre existe alguém que ainda não está preparado para compreender todas as bênçãos que recebe do alto. E muitas vezes se acha aquele que menos recebe, se acha que se encontra entre os injustiçados, quando o próprio Emmanuel, mais uma vez, diz para nós: há muita injustiça no nosso mundo, porém nenhum injustiçado. Porque as injustiças são aqueles males necessários para que a gente possa trabalhar a nossa compreensão, para que a gente possa trabalhar o nosso vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Então, quando Jean-Paul Sartre diz para nós que o problema não está naquilo que acontece com a gente, mas naquilo que nós fazemos com o que acontece com a gente, ele está, de certa forma, parafraseando Emmanuel, porque ambos dizem a mesma coisa. Precisamos estar prontos para receber do mundo o que damos ao mundo. A gente pensa que o mundo vai chegar e dar para nós tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós esperamos, ou aquilo que nós buscamos, mas em realidade
o mundo nos devolve aquilo que nós damos a ele. Então, se nós somos seres amorosos, se nós somos seres respeitosos, se nós amamos o próximo, se nós buscamos fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós, automaticamente o mundo responde para nós da mesma maneira, nos dando as coisas que nós gostaríamos que o outro tivesse. Quando a gente fala de culpa, a gente não fala que a culpa é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. O amor é a mesma coisa. Existe um livro chamado Livro de Respostas, também psicografado pelo Chico, onde ele diz: levanta enquanto é tempo e faze por ti mesmo todo o bem que possas. Não é fazer para si o bem que possas, mas por si mesmo. Quando você faz o bem ao outro, você é o primeiro beneficiado. Se estamos buscando dar sentido à nossa existência, necessitamos da presença do próximo, porque é através dele que mostramos a Deus o quanto já estamos capacitados, o quanto já carregamos em nós o DNA divino. Portanto, façamos por nós através daquele que se apresenta com necessidades na nossa frente durante o nosso dia a dia. Então, Jesus não deu esse ensinamento para nós porque estive nu e me vestiste, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive doente, foste me visitar, estive preso e foste me ver. E aí os apóstolos estranharam: mas Senhor, quando é que fizemos isso? Qual foi a resposta de Jesus? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Então é através do nosso próximo que nós crescemos espiritualmente para Deus e que vamos descobrindo pouco a pouco o sentido da nossa existência. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, ele diz assim: não se conformeis com este mundo, mas buscai transformai-vos pela sua própria mente. Precisamos começar a trabalhar através do nosso pensamento na nossa verdadeira transformação. Tem aquele técnico de voleibol, Bernardinho, ele escreveu há muitos anos atrás um livro chamado Transformando o Suor em Ouro. E o que ele demonstra nesse livro? Ele demonstra a necessidade do exercício constante, do esforço constante, para que a gente possa sair de um lugar de conforto para o lugar que nós gostaríamos de estar, para conquistar aquilo que nós almejamos conquistar. É necessário que a gente lute, que a gente busque com afinco. É necessário que a gente se dedique todos os dias. Sabe, dizem que Deus não tem a virtude da esperança. Por quê? Porque Ele nada espera, tudo Ele sabe. Foi Ele que nos deu a vida, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece as nossas capacidades, nos prometeu a felicidade e a perfeição. Lógico que não a perfeição dele, mas a perfeição relativa e a felicidade relativa. Se Ele sabe de tudo isso, Ele não tem necessidade de esperar. Mas a única coisa que Ele espera, que nós tomemos a decisão de pegar o nosso princípio espiritual e colocá-lo a trabalho do nosso próximo, a trabalho do nosso mundo, a trabalho da nossa sociedade, no menor tempo possível. Então é assim, todos nós seremos felizes, isso é uma fatalidade, todos nós seremos perfeitos, mas o tempo que cada um de nós levará para atingir a felicidade e a perfeição, isso é uma coisa que cabe a nós escolhermos. Quando nós assistimos uma Olimpíada, como tivemos aí há poucos dias atrás, o que é que nós encontramos lá? Aquele camarada que resolve disputar os 100 metros rasos e ganha a medalha de ouro em 10 segundos. E aí tem aquele outro que resolve disputar a maratona e ganha a mesma medalha de ouro, que tem o mesmo valor, o mesmo peso, o mesmo formato, mas ele leva 2 horas e alguma coisa, quase 3 horas. Então a escolha dos caminhos é nossa. Só que quando as dificuldades se apresentam, nós devemos mudar o rumo do nosso caminho, mas não a vontade de atingir o nosso objetivo. Nós não podemos desistir do nosso crescimento, porque a vida às vezes se mostra um pouco difícil.
Quem é de nós que não passa por momentos de desilusão, por momentos de tristeza, por momentos de sofrimento? Todos nós, porque tudo isso faz parte da vida. Diz um sábio do passado que se a vida tem sentido, todo sofrimento também tem sentido. Porque o sofrimento faz parte da vida. Então cabe a nós analisarmos hoje, com muito mais facilidade, que estamos dentro da doutrina dos Espíritos que nos ensina que a morte não existe, que a vida continua. E ao contrário do que muitos pensam que nós temos diversas vidas, nós não temos diversas vidas, nós temos apenas uma vida. O Espírito foi criado simples e ignorante, e durante diversas existências ele vai adquirindo os conhecimentos que ele vai usar para a sua elevação. Só que dentre esses conhecimentos, como falou Emmanuel lá no começo, que eu falei para vocês, existe o bem e o mal. Nós vamos aprender sobre o bem e vamos aprender sobre o mal. Nós vamos aprender sobre alegria e sobre tristeza. Vamos aprender sobre o amor e vamos aprender sobre a dor. Mas as escolhas de qual caminho nós vamos seguir, essas escolhas serão nossas. Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos aumentando o nosso conhecimento e vamos juntando o conhecimento dessa existência a toda a bagagem espiritual que nós carregamos, de todas as outras existências que precederam essa aonde nós nos encontramos. Então, o Espírito, ele vai conectando uma existência a outra, mas trazendo de cada uma delas todas as experiências que vão formando esse ser que está aqui hoje. Quando a gente para e às vezes pensa que a vida é uma coisa só, que ela inicia-se no berço e termina no túmulo, aí se torna muito mais difícil de compreender o sentido que nós buscamos. Porque se a vida é tão curta, digna de 30, 40, 50 anos, ou às vezes, como nós vemos, em crianças que mal nascem e já desencarnam com tenra idade, nós não conseguiríamos entender o que é a verdadeira vida. Então a vida só pode ser entendida a partir do que a gente entende de futuro. Quando nós olhamos para frente e percebemos que quando deixarmos esse corpo no túmulo, continuaremos vivendo, continuaremos aprendendo, continuaremos crescendo espiritualmente. Aí sim, aí nós podemos começar a pegar o início do fio da meada de qual é o sentido da verdadeira vida. Servir é uma das coisas mais maravilhosas. Durante algumas existências, o espírito se dedica a ser servido. E de repente ele descobre que quando ele coloca as suas mãos em benefício e em favor dos outros, os seus pensamentos, as suas palavras, ele aos poucos vai se aproximando cada vez mais da figura de Deus. Cada vez mais ele vai se aproximando dessa felicidade prometida para ele. E isso começa a trazer uma verdadeira alegria aos nossos corações. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, fala sobre a melancolia. E fala que a melancolia é uma vaga tristeza que de vez em quando se abate sobre nós, mas filha de uma insatisfação que nós não sabemos direito de onde vem. E aí o Espírito que escreve para nós, que é François de Geneve, se não me engano, que na verdade é São Francisco de Sales, ele diz para nós que isso nada mais é do que uma saudade da verdadeira vida. Imaginemos que antes de encarnarmos, estávamos na espiritualidade, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles que se afinavam conosco pelos sentimentos do amor, pelo sentimento da fraternidade. Chega um momento que precisamos provar tudo aquilo que nós aprendemos, e essas provações acontecem aqui, além das provações, as expiações, as missões. É aqui que nós precisamos mostrar que o nosso aprendizado deu certo. Só que quando nós encarnamos novamente, muitos desses companheiros ficam lá na espiritualidade, torcendo por nós,
nos auxiliando nos bastidores, nos intuindo para as escolhas que nós fazemos, e de vez em quando, do nada, aquele dia onde tudo vai bem na nossa vida, onde tudo está correndo perfeitamente, os negócios vão bem, os nossos relacionamentos estão ótimos, as pessoas ao meu redor são as melhores de todas, e eu deveria ser só sorrisos, se abate aquela vaga tristeza de que nos fala o Evangelho. De onde vem esse sentimento? Eu não tenho nada que me infelicite, eu não tenho nada que esteja errado, ou sequer mais ou menos. Então, por que de vez em quando, e hoje a gente já sabe, é uma saudade daqueles que nós deixamos que estão lá à nossa espera. Mas essa saudade, ela deve ser motivo de que a gente se empenhe cada dia mais, cada dia com mais dinâmica, com mais força, com mais vontade, com mais alegria, a realização daquela missão que só cabe a nós. Porque todos nós, espíritos individuais, trazemos uma missão que é toda nossa. E precisamos levá-la a cabo, levá-la a termo. Precisamos completá-la até o fim, porque Jesus nos diz isso. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então nós precisamos, estamos aqui para isso, e retornarmos à pátria espiritual no momento certo, depois de termos completado a nossa missão. É onde a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida, é estar aqui com aqueles que estão aqui hoje ao nosso lado. O verdadeiro sentido da vida é amar o nosso próximo como a nós mesmos. O verdadeiro sentido da vida é saber que quando Jesus disse, vós sois luzes, ele realmente estava dizendo que nós precisamos brilhar nessa passagem breve que estamos pela vida. Vós sois luzes, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Então o sal é o que dá sabor, e nós somos deuses porque carregamos o DNA divino. Emmanuel tem uma lição onde ele fala sobre a paz, e ele diz que nós só podemos entender Deus a partir de Jesus. E por que isso? Porque sem Jesus nós teríamos apenas uma vaga ideia do Criador, como a gente vê em outras determinadas religiões. As pessoas acreditam em Deus, mas continuam guerreando. As pessoas acreditam em Deus, mas continuam se ofendendo. As pessoas acreditam em Deus, mas continuam vivendo só para si. Agora, quando nós conhecemos Jesus, a verdadeira videira, aquela que dá o fruto, nós temos o exemplo de Deus vivo na terra, o exemplo daquele que se permitiu deixar que Deus falasse através dele, que Deus atuasse através dele. Então Jesus deixou o egoísmo de lado e permitiu que o Pai se apossasse da sua existência e pudesse se manifestar. Jesus trouxe para nós através do exemplo qual era o valor da verdadeira vida, o que é que tinha valor monetário e o que é que tinha valor moral. E nos ensinou a trabalharmos a moralidade acima de tudo. Em algum momento, vocês viram Jesus apontar os defeitos de alguém? Em algum momento, vocês viram Jesus criticar alguém que se aproximava dele pedindo ajuda? Não, porque ele olhava a todos como os seus verdadeiros irmãos. Sabia que cada um carregava dentro de si uma dor, uma tristeza, uma agonia, como às vezes nós também carregamos. Mas quando nós olhamos o princípio espiritual que rege o nosso ser e que rege a nossa existência, nós percebemos o tamanho, a grandiosidade dessa criação de Deus, que é o próprio homem. Santo Agostinho dizia assim, que Deus com os seus anjos de luz poderia fazer tudo sozinho, mas ele tiraria da humanidade a oportunidade de ajudar o próprio homem. Então nós estamos aqui para isso. E Santo Agostinho ainda continua, ele tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, ficam os homens assim, olhando para os picos alterosos das montanhas, para as ondas do mar, para as galáxias, para os pássaros que passam pelo céu, mas eles não conseguem enxergar a si próprios.
e eles são a maior criação da humanidade. Nós somos a maior criação de Deus. Deus, quando diz uma música, né? Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Isso é uma grande verdade, porque nós fomos criados baseados em todo o amor de Deus. Então precisamos refletir isso nos nossos dias. Precisamos ser aqueles que multiplicam esse amor, aqueles que espalham esse amor, que exteriorizam esse amor. Muitas das vezes tem um termo que fala assim: nós precisamos engolir sapos. Só que quando nós engolimos sapos, que são as adversidades, as contrariedades que nos acontecem, nós precisamos transformar esses sapos em príncipes antes de colocá-los para fora. Porque a hora que nós colocarmos para fora, todos aqueles que estiverem de frente para esses príncipes se sentirão bem, se sentirão alegres, se sentirão felizes. Então, esse é o grande objetivo para aquele que busca um sentido na vida. O sentido da vida é amarmos-nos sempre, cada dia mais, é fazer pelo próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse por nós mesmos, é estarmos à disposição. Cada vez que eu penso em Paulo de Tarso, eu me lembro do momento da estrada de Damasco, aonde após cair do cavalo, após ficar cego, após reconhecer a luz do Mestre diante dele, ele só faz uma pergunta: o que queres que eu faça? E é só isso que ele pergunta. Ele não pede desculpas, ele não tenta se justificar por todos os erros, ele apenas se entrega àquela luz maravilhosa e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz a ele: vai, entra na cidade e aguarda. E é o que ele faz. Nós muitas vezes ficamos enchendo Deus de perguntas e perguntas, questionamentos e porquês, quando na verdade todas as respostas estão diante de nós. Todas as respostas estão diante das belezas da natureza. Todas as respostas estão diante de nós na personificação daqueles que hoje se encontram como esposas, maridos, filhos, patrões, empregados. São todos anjos de Deus que foram colocados no nosso caminho para ajudar a dar sentido na nossa vida. Se nós olharmos apenas para a nossa história, sempre haverá buracos, sempre haverá lacunas, coisas que nós precisamos preencher. E quando nós percebemos, olhamos com os verdadeiros olhos de ver, encontramos que o que há de preencher essas lacunas são os outros espíritos colocados para viver ao nosso lado. São eles que nos ajudam a buscar esse sentido. Existe um psiquiatra, Viktor Frankl, bastante conhecido. Ele escreveu um livro, Em Busca de um Sentido, é o nome do livro. E nesse livro ele conta a sua experiência em 4 campos de concentração. Então ele viveu no campo de concentração e sobreviveu ao campo de concentração. Ao término da guerra, ele foi solto e voltou a atuar como psiquiatra. Numa das sessões, uma paciente se apresentou, uma senhora, já de uma idade um pouco mais avançada, e ela trazia no semblante uma certa tristeza. Não nas palavras, suas palavras eram alegres, eram joviais, mas ele notava que algo ali guardava uma certa mágoa. E ele não sabia por onde iniciar a conversa, por onde puxar o fio da conversa, quando ele notou que ela usava uma pulseira muito atípica. A pulseira era toda de ouro, com algumas pedras preciosas, mas naquela pulseira havia cravado alguns dentes pequeninos. E ele olhou para ela e falou: que pulseira interessante. Ela falou: e abriu um sorriso. Ele falou: achei o ponto. Aí ela falou: muito interessante mesmo. Ela falou: o senhor notou? Essa minha pulseira ela é feita com ouro que a minha família derreteu antes de nós irmos para o campo de concentração. Então nós escondemos e quando eu saí do campo de concentração eu mandei derretê-lo para fazer essa pulseira. E aqui eu coloquei algumas pedras preciosas e todos os dentes de leite dos meus 9 filhos.
Isaac, Benjamim, Esther, Raquel, e ela foi ali denominando os seus filhos, e o Dr. Victor ficou bastante assustado, porque aí ele viu que aquilo era um objeto, de certa forma, bizarro. E ele perguntou a ela, mas onde estão os seus filhos? Ela falou, todos morreram na câmara de gás. E aí ele ficou mais assustado ainda. Ele perguntou, como é que a senhora sobreviveu a essa experiência? Ela falou, no início muito triste, em alguns momentos falei contra Deus, mas ao término da guerra eu percebi que assim como eu havia perdido os meus filhos, muitos filhos haviam perdido os seus pais. Então eu resolvi montar um orfanato. Só que as primeiras crianças que eu peguei para esse orfanato eram os órfãos, filhos dos soldados alemães que morreram na guerra. Porque eu senti que só assim Deus me perdoaria por todas as ofensas que eu fiz contra Ele por conta da morte dos meus filhos. Então, esse é o verdadeiro sentido da vida. Olhar aqueles que talvez sejam, em algum momento, os nossos maiores inimigos e ver neles a grande oportunidade da nossa redenção pessoal. Dar sentido à nossa existência é abandonar de forma completa toda e qualquer maledicência, todo e qualquer mau pensamento, toda e qualquer mágoa, culpa fora de nós. Culpa é um peso que nós pegamos, colocamos sobre os nossos ombros e vamos carregando, e cada dia nos sentimos mais cansados, mais fracos, mais inabilitados para continuar vivendo. Então busquemos, sempre através da nossa oração, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Busquemos através da nossa decisão de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Identifiquemos em nós o verdadeiro DNA do qual todos nós somos feitos. Nós somos pós das estrelas, não é isso que diz um dos nossos escritores da doutrina? Então que façamos brilhar a luz das estrelas que existem dentro de nós. Que sejamos dignos dos nossos tormentos. Dostoiévski dizia isso, só temo uma coisa, não ser digno dos meus tormentos. Que sejamos nós dignos dos nossos tormentos, das nossas dores, das nossas tristezas, para que possamos, assim, abraçar a nós mesmos quando nos sentirmos sozinhos, quando nos sentirmos tristes, e que possamos, com os nossos pensamentos e com tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho de Jesus, trazer paz, alegria e harmonia aos nossos próprios corações. Sejamos nós os primeiros beneficiados com os ensinamentos de Jesus, para que depois possamos passar a todos aqueles que convivem conosco. Com certeza, ao olhar os nossos irmãos nos olhos, a enxergar neles outros filhos de Deus como nós encontraremos o verdadeiro sentido da vida, brilhando nos olhos de cada um deles. Que nós possamos encontrar essa paz, manter essa paz perto de nós, levar essa paz para os nossos lares e compartilhá-la com todos aqueles que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja sempre conosco. Obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.